Olá, ouvinte! Eu sou Andressa Giordano, editora-chefe do Inova Social, e mais uma vez estou aqui no Inova Social Vozes para deixar um aviso importante. A conversa desse episódio é muito rica e muito necessária, mas também traz momentos que podem ser sensíveis para algumas pessoas. O tema central é violência doméstica e a Andrea Souza, nossa convidada, é uma mulher que passou pelos 5 tipos de violência definidos pela Lei Maria da Penha. Se você quiser entender melhor o que significa cada um desses tipos, tem uma explicação completa na descrição do episódio. E se esse conteúdo puder te impactar de alguma forma, escute no seu tempo ou, se preferir, na companhia de alguém de confiança. E se você vive ou conhece alguém que passa por isso, saiba que é possível buscar apoio. Falar com amigas, amigos, familiares ou pessoas próximas pode ser um começo. A responsabilidade nunca é de quem sofre a violência. Denuncie pelo 180 e procure uma rede de proteção ou grupo de acolhimento na sua região. E lembre-se, você não está sozinha. Este é o Inova Social Vozes. Neste episódio do Inova Social Vozes, direto do Summit Aliança Empreendedora há 20 anos, a conversa é sobre força, enfrentamento e redes de cuidado. A gente recebe Andrea Souza, paulistana que hoje vive no Rio Grande do Norte, mãe solo, mulherista africana e idealizadora do movimento Mulheres na Contramão e CEO do Valentes.vlt. Andrea, seja bem-vinda. Salve, salve, para todo mundo ver. Eu sou uma mulher negra de pele não retinta, cabelos curtos, estou vestida de preto, com uma bandana que ela fala Justiça e Bem Viver, que é da Rede Crioula. E a gente usa vários bottoms que vai de Laroie, Valentes e uma digital. Como logo, principalmente de Valentes, a gente tinha uma grande dificuldade em poder ter uma identidade, né? E a logo é o primeiro impacto. Então a digital, quando a gente vai para a ancestralidade, era um fator excludente. Quando você não sabia escrever, você colocava a sua digital, saía com o dedo sujo, todo mundo lhe olhava e sabia que você era menos. Mas a gente faz a ponte com a inovação, que hoje em dia só com o seu polegar, hoje em dia é mais a íris, mas com o seu polegar, com uma digital, você entra no número da inovação. E Valentes é isso. É uma ponte, é em sankofa, né? A gente junta o passado, o presente para construir um futuro. Isso é Andrea. Eu ia perguntar quem é a Andrea, mas você já resumiu. Né, gente? Eu sou uma paulistana, apaixonada por praia, então o que a gente faz? Para não ficar descendo todo dia, subindo serra, a gente vem para o Nordeste. E o Nordeste me ensinou, eu pivotei como ser humano a partir do Nordeste. Eu era uma paulistana Notre Dame, Sagrado Coração de Jesus, Colégio Objetivo, depois Universidade de São Marcos. Era paulistana tradicional, trabalhei na Transbrasil. Faço 5.4 sexta-feira, então eu sou de uma geração, né? Antes do digital. E eu queria um mundo novo. Eu sou a terceira geração da minha família que inventou violência doméstica, né? Eu passei pelos 5 tipos. Sou filha de agressora, sou filha de Carandiru. Então eu estudava nas melhores escolas de São Paulo, mas aos domingos eu ia visitar meu pai no Carandiru. Então a minha visão de mundo, né? Enquanto mulher negra, a gente não nasce negra, a gente se descobre negra. Aí vem o mulherismo. Você é feminista? Eu falo, não sou feminista. As pessoas, André, mas com todo o seu jeito, como você não é feminista? E eu voltei para minha ancestralidade. Eu voltei entendendo as diferenças que é ser uma mulher negra, né? Por isso que as pessoas às vezes, para. Eu falei, cara, eu sou preta, pele não retinta, mas eu sou preta. Então é toda uma construção. Eu sou a soma de tudo que me atravessou. Algumas coisas me afetaram e outras eu resolvi o que eu faço com isso. Então, quando você passa pela violência, eu não aceito o título de vítima. Eu sou sobrevivente. Você fala com muita firmeza sobre o lugar de mulher sobrevivente. A gente sabe que existem políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, mas muitas vezes elas não alcançam todas que precisam. É até muito curioso. Eu conversava com um colega, ele é policial militar,
e ele me contava a dificuldade que era fazer um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher em São Paulo, né? Como que essa perspectiva de sobrevivência tem moldado as ações desse movimento e que tipo de apoio ainda falta para que essas mulheres possam seguir em frente com dignidade, segurança? Vamos lá. Quando eu vou para os encontros, eu falo em primeira pessoa. Não é uma delegada, uma promotora, não. Eu falo a partir do meu espaço de dor. Então, é um outro olhar, né? Eu lembro, eu tenho meu maxilar deslocado por um soco bem dado. E eu lembro que quando eu fui fazer a primeira vez um boletim de ocorrência, era um homem escrivão e ele nem olhava para você. Então, eu acredito que a gente já alterou algumas coisas de termos mulheres, de termos o treinamento, mas é o suficiente? Não, não é. Quando eu falo da violência contra a mulher e do enfrentamento, a gente tem que entender, a palavra de pitch da moda é falar em empoderamento. As realidades que a gente atende enquanto Valentes, que é o nosso projeto, são mulheres pretas periféricas, mães solo, mães atípicas, 50 a mais e profissionais de sexo. Então eu brinco, entre aspas, que a gente tem uma caixa de Pandora. É muito difícil, mesmo você como homem, não conhecer direto ou indiretamente uma mulher que enfrentou violência. A violência não escolhe a cor da pele, não escolhe o status social. É que algumas têm mais a perder se divulgarem o que passaram. Então, o enfrentamento, essa questão do empoderamento feminino, para uma mulher preta periférica ou passando pela relação de vulnerabilidade devido à violência, é emancipação. É o máximo que ela consegue, emancipação. E essa emancipação só ocorre através de autonomia financeira. Porque senão, mesmo que ela saia daquela relação, ela entra numa relação igual. Então, eu preciso cortar certos vínculos. Isso, em muitas instâncias, as políticas públicas não atendem. Não é o suficiente. Não estou dizendo que nada foi feito. Eu estou dizendo que os dados e as evidências, toda essa pesquisa, não chega. É só uma superfície. Eu falo para a mulher, saia da casa. Abandone esse homem. Ela vai para uma casa-abrigo. Após 3 meses, ela vai para onde? Ela vai fazer o quê? Os filhos vão comer o quê? Então, assim, o enfrentamento, muitas vezes, por exemplo, em Natal, onde eu moro, o meu projeto iniciou através da Secretaria de Políticas Públicas da Mulher. Então, eu tive esse apoio inicial. Mas eu sou uma exceção, eu não sou uma regra. Então, é preciso que a gente faça realmente uma rede de acolhimento. Em muitos estados, mesmo São Paulo, quando você fala, a gente não tem nem península. A gente tem ilhas. Então, tem essa secretaria, aquela secretaria, elas não dialogam. Uma mulher que saia de uma relação abusiva ou tente sair de uma relação abusiva, como é que ela consegue um emprego? Se ela tem uma criança pequena, eu tenho uma creche que atende em período integral? O que ela faz aos finais de semana? Então, são falas que não adianta, com todo respeito, que homens digam para mim como é que deve ser resolvido. E não adianta que acadêmicos também decidam por nós. Eles têm que ouvir a base, é o que Mano Brown tanto fala do chão de fábrica. Daí, o mundo é assim, ou somos mulheres ou fomos criados por elas. Então, a gente precisa que essa base retorne para que se ouçam essas mulheres, não só em pesquisas como o IBGE, ou que a gente utilize o IBGE, mas com mais propriedade, para que essas mulheres sejam ouvidas. A gente sabe o problema, mas em muitos momentos a gente também tem a sugestão da solução. Que só sabe o que é ter a necessidade da comida quem já passou fome. Então eu preciso que haja uma escuta. Então políticas públicas ouçam essas pessoas. As que ainda podem falar, as que não foram mortas. E eu digo mortas não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual, porque tem mulheres que elas simplesmente sobrevivem. Ou elas só saem dessa situação de violência quando chega aos filhos. Eu tenho lugares em Natal que eu não posso mais falar com as mulheres, por N fatores. Mas hoje em dia eu falo com agressores. E às vezes a gente consegue tocar essa pessoa. Então, a base de tudo, antes da gente falar em segurança pública, é falar em educação. E essa educação, a gente tem que romper com esse patriarcado cis, heteronormativo e eugenista. São muitas camadas. Então, infelizmente, eu não posso dizer que as políticas públicas realmente estão resolvendo. Eu não posso... São mais que os meus dedos as mulheres que eu perdi.
E as que não estão mortas, enterradas, elas não têm mais alegria em viver. Então, quando a gente fala que a gente é valentes, é pra gente, não é só um chamado. É a gente lembrar por que a gente está aqui. Eu falo que eu dou a minha cara para bater, que eu falo que eu passei pelos 5 tipos de violência, que eu falo que eu vim de uma relação, né? Eu sou filha, eu sou órfã de pais vivos. Meu pai estava preso e minha mãe, quando olhava para mim, lembrava do meu pai. Você pode amar alguém que se parece tanto com o teu agressor. A gente também não pode romantizar essa maternidade obrigatória. Então, eu sou órfã de pais vivos. Eu tenho raiva? Não, não é uma questão de raiva. A gente tem que entender. Mas aonde está o apoio da sociedade, do governo, para que as próximas não tenham que passar pelo que eu passei? Então, eu dou minha cara para bater, para que as próximas e os próximos não tenham que apanhar como eu apanhei. É muito legal te escutar essa potência. Primeiro que você quebra todos os estereótipos do que a gente, né, tem aí na sociedade. Você citou, talvez nem todos saibam, né, mas você citou colégios super tradicionais de São Paulo, classe média alta, né? A Carandiru dispensa apresentações, mas você viveu essa dualidade, né? Louca. E eu acho que é bem isso que você falou. Hoje não existe uma receita de bolo para resolver essa situação. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente já passou da fase só da empatia, e foi isso que você falou, a gente tem que escutar. E muitas vezes quem está nessa posição pode trazer a solução, né? Você falou também muito, né? Eu falei na tua apresentação sobre mulherista africana. E você citou, né? Eu sou feminista. Não sou, né? Isso é uma escolha de carregar ancestralidade, né? Uma força coletiva, também um posicionamento político. A gente percebe até pela sua voz, você tem um posicionamento político muito presente. Eu acho que o Brasil passou nos últimos anos uma discussão muito A e B, preto e branco. E não é assim. Existem nuances, né? Eu queria ouvir de você sobre isso. O que significa para você ser uma mulherista africana e como que esse olhar influencia na forma que você atua, se organiza e inspira as outras mulheres desse movimento? Entre esquerda e direita, eu sou mulher e sou preta. Então, esse extremismo não me atinge. Se eu tiver que falar com a esquerda, eu irei falar. Se eu tiver que falar com a direita, eu irei falar. Me permito um período sabático de não ter que sair com bandeiras político-partidárias, mas políticas públicas estaremos lá reivindicando, seja com que lado for. Um por empatia e outro por, querido, reparação histórica. Então, o mulherismo africano, claro, tem as questões de Bell, que já falava, mas para mim, o mulherismo africano, o feminismo, ele ronda muito a questão do feminismo branco, né? E eu sempre dizia, gente, enquanto as mulheres brancas, elas queriam uma igualdade em relação ao homem branco. Enquanto elas estavam rasgando sutiãs e nas ruas, as nossas estavam nas cozinhas tomando conta, ou como babás, tomando conta desses filhos, das casas dessas mulheres. E não é nenhum julgamento, eu não estou julgando, eu estou falando, é a minha opinião. É absoluta? Claro que não. As pessoas têm total direito de discordar, mas é assim que eu penso. No mulherismo africano, uma das coisas bonitas é, por exemplo, quando alguém comete isso, a gente, claro, você esteve lá, não, mas são as histórias, que a história de África é oral, não tem necessidade da escrita. Então falam que um jovem, por exemplo, que tenha cometido um ato equivocado, errado, numa tribo, as pessoas se reúnem ao redor dele, e não é para falar, você errou, você é isso. Elas contam coisas boas. Então vem a base da educação, né? Se a gente não escolher, não construir escola, a gente constrói prisões, né? Eu sou filha de prisão. E uma das imagens bonitas, até o Carandiru, na minha infância, eles colocavam cheio de isopor. Então eu não tenho uma visão de um Carandiru feio, a não ser quando eu passeava externo, que eu via as pessoas com as, né? A geração atual nunca viu, mas os homens, né, ou com toalhas penduradas ou com as pernas para fora, né, olhando. Eu tinha uma visão de um lugar bonito, eu achava que era um parque. Quantos anos? 7. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 13 anos, na esquina da igreja de São Judas Tadeu.
Eu fui batizada na igreja de São Judas Tadeu, então para mim é uma relação muito complicada com aquela igreja. Mas a minha visão do Carandiru não é aquela imagem do filme, sabe? Eu tenho uma imagem, era família, tinham brinquedos que eles faziam com caixa de cigarro, na época que tinha. Então a minha visão de Carandiru é muito diferente, é uma visão infantil. Eu não sofria as revistas que as outras pessoas, minha avó sim, mas eu não sofria. Então a minha visão é muito amena de um Carandiru. Quando eu falo para as pessoas, elas se assustam. Eu falo, eu ia visitar meu pai. E o mulherismo africano é essa parte. Também ele diz que uma mão só não embala uma criança. Então a participação, a gente tem o protagonismo feminino no mulherismo africano, ele é uma coisa latente. Existe o machismo, óbvio, existem princípios, mas a base é com a mulher como participante, com uma voz ativa. Aqui a gente tem que implorar um lugar de fato. Então, assim, quando eu volto para a África, quando eu penso em Sankofa, que eu vou olhar para trás para não repetir os mesmos... Não é que eu estou paralisada no passado. O ovo é o futuro, mas meu olhar para trás é porque eu não repito o que aconteceu. E a gente, há quanto tempo, continua repetindo? O número de feminicídio não abate. A gente tem lei, a gente tem Maria da Penha. Diminuiu, gente? Não, não diminuiu. Mas se eu tenho leis, por que a gente não diminui essa frequência? Porque a gente não está trabalhando com o problema de base, que é a educação das pessoas, que é a possibilidade. Então, o mulherismo africano me dá um norte, me diz que eu não estou sozinha, porque às vezes quando eu falo que eu estou falando, que eu trabalho com mulher preta, periférica, mãe solo, mãe atípica, 50 a mais, profissional de sexo, eu falo, como é que você pode? E aí eu venho com o Social Netruth, eu não sou uma mulher, e não somos todas minorias, numa grande maioria. A gente separa o que nos separa, e a gente junta o que nos une, Somos mulheres em condição, por algum momento, de vulnerabilidade, sem voz e sem vez. E quem me traz essa parcimônia de conversar com os meus diferentes e reunir os meus iguais é a África. É um continente inteiro, são os meus antigos, são os meus mais velhos. São aqueles que me lembram que minha família e os meus não foram comidos pelos tubarões, que o Banzo não venceu. O Banzo me toca sempre, quando eu falo isso me vem uma tristeza, porque nunca parece que é o suficiente o que a gente está fazendo. Mas eu acredito em dias melhores. André, me dói no coração ter que te fazer a última pergunta. Mas eu tô fazendo essa pergunta para todo mundo. E por que me dói? Porque eu queria ficar conversando com você durante horas e gravando. Já fiquei feliz que você pelo menos achou eu legal. Então eu queria escutar de você. Inovar com impacto social passa pela ancestralidade. Passa em não esquecer de onde a gente veio. De não largar a mão de ninguém. Inovar é ter o princípio que ninguém fica para trás. Que os nossos mais velhos têm a que ensinar, que os nossos mais novos a gente tem o que aprender. Inovar é juntar as pontes juntar as pontas e fazer pontes. Inovar é acolher, engajar e empoderar. Inovar é o futuro, mas sem desprezar o passado. E ouvindo quem está no presente para poder fazer diferente. Inovar é impacto. Inovar é fazer aliança. Inovar é fazer alianças. E a gente está construindo muito muro e destruindo ponte. Inovar é aliança. E é isso. Muito obrigado, Andréia. E o ouvinte, a gente se vê... Bom, depois dessa frase da Andréia, a gente se vê logo mais.